foi dirigida a Joel e chegou ao filho de Petuel. Foi do Senhor a palavra que ele recebeu, a mensagem que o próprio Deus lhe concedeu. Ouvi isto, anciãos, prestai toda atenção, escutai, moradores da terra, esta indagação. Aconteceu algo assim nos dias em que viveis, ou nos dias de vossos pais, porventura o conheceis? Fazei aos vossos filhos de tudo a narração, e eles a seus filhos também contarão, que os filhos destes contem à geração seguinte, levando o relato fielmente sempre adiante. Da lagarto que ficou o gafanhoto devorou, do gafanhoto que restou a locusta então tomou, da locusta o que sobrou o pulgão também comeu, e um devorador tomou o que o outro não comeu. Despertai-vos, bêbados, é tempo de chorar. Gemei todos os que vinho costumais tomar, porque o mosto de vossa boca foi tirado, e aquilo que bebieis vos foi arrancado. Contra a minha terra uma nação avançou, poderosa e sem número, sobre ela se lançou. Seus dentes são de leão, preparados para atacar, e tem queixadas de leão velho, prontas para devorar. Fez da minha vida inteira uma assolação, e tirou da figueira a casca lançando ao chão. Despiu-a por completo, deixando-a sem proteção, e seus sarmentos embranqueceram na destruição. Lamenta como a virgem cingida de pano de saco pelo marido da mocidade, num lamento amargo, que seu pranto pela perda seja ouvido em aflição, como o choro de uma virgem por sua primeira união. A oferta de alimentos foi da casa retirada, e também a libação já não pode ser ofertada. Os sacerdotes, ministros do Senhor, entristecidos estão, pois da casa do seu Deus cessaram oferta e libação. O campo está assolado e a terra se entristeceu, porque todo o trigo foi destruído e se perdeu o mosto, se secou e o azeite se acabou, e aquilo que a terra produzia a destruição levou. Envergonhai-vos, lavradores, começai a lamentar. Gemei, ó vinhateiros, fazei vosso pranto soar. Chorai por causa do trigo e da cevada que morreu, porque toda a colheita do campo pereceu. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira, tudo secou. Todas as árvores do campo secaram nesse momento, e entre os filhos dos homens já não há contentamento. Cingi-vos e lamentai, sacerdotes junto ao altar. Gemei, ministros do Senhor, entrai para a noite passar. De pano de saco, ministros do meu Deus, vos vestireis, pois oferta e libação em sua casa já não encontrareis. Santificai um jejum, convocai solene ajuntamento, reuni anciãos e moradores da terra neste momento, na casa do Senhor vosso Deus, e de vos congregar, e todos juntos ao Senhor levantai o vosso clamar. Ai do dia, pois está perto o dia do Senhor, e do Todo-Poderoso virá como golpe destruidor. Como uma assolação esse grande dia chegará, e vindo do Todo-Poderoso certamente se cumprirá. Não foi o mantimento diante
diante de nós cortado, e da casa de nosso Deus o regozijo afastado. Diante dos nossos olhos o alimento se perdeu, e na casa de nosso Deus a alegria desapareceu. Sob os seus torrões as sementes apodreceram, os celeiros assolados sem provisões permaneceram. Os armazéns foram derrubados, o trigo se secou, e o grão que os abastecia por completo se acabou. Como gemem os animais em sua aflição, as manadas de gado andam em confusão. Por não acharem pasto, sofrem com a privação, e os rebanhos de ovelhas perecem sem provisão. A ti, ó Senhor, eu clamo em meio à aflição, pois o fogo consumiu os pastos na devastação. As pastagens do deserto foram todas devoradas, e as árvores do campo pelas chamas abrasadas. Também os animais do campo bramam a ti, pois as correntes de água já secaram por ali. O fogo consumiu os pastos do deserto, ó Senhor, e até os animais elevam a ti o seu clamor. Tocai a trombeta em Sião, fazei seu som soar, e no meu santo monte em alta voz deveis clamar. Tremam os moradores desta terra ao escutar, pois o dia do Senhor está bem perto de chegar. Será dia de trevas, de nuvens e escuridão, como a alva sobre os montes em sua expansão. Um povo grande e poderoso como nunca houve surgirá, e pelas futuras gerações outro igual não haverá. Diante dele o fogo avança e tudo consumirá, e atrás dele vem a chama que a terra abrasará. Diante a terra é como o Éden, atrás deserto ficará, e absolutamente nada de sua força escapará. Sua aparência é semelhante à dos cavalos, e como cavaleiros são velozes os seus passos. Como cavalos em corrida eles avançarão, e semelhantes a cavaleiros todos correrão. Como estrondo de carros sobre os montes saltarão, e como a chama que consome a pragana soarão. Parece um povo poderoso e preparado, que se encontra para o combate, bem ordenado. Diante dele todos os povos temerão, e os seus rostos enegrecidos ficarão. O medo sobre os povos há de se espalhar, em cada face o negro irá se revelar. Como valentes correram, como guerreiros a lutar, e semelhantes a homens de guerra pelos muros vão subir. Cada um percorre o caminho que deve seguir, de sua própria fileira não irá se desviar. Nenhum deles apertará o seu irmão, cada um seguirá seu caminho e direção. Mesmo
sobre a espada todos se lançarão, e contudo por ela não se ferirão. Pela cidade marcharam, pelos muros correram, e sem deter seus passos as casas subirão. Pelas janelas como ladrão eles entrarão, e dentro das habitações rapidamente avançarão. Diante deles toda a terra tremerá, e o céu em grande abalo se moverá. O sol e a lua em trevas ficarão, e as estrelas seu resplendor retirarão. O Senhor diante do seu exército a voz levantará, pois muitíssimo grande é o arraial que marchará. Poderoso é quem sua palavra executará. Seu dia é grande e temível, quem o suportará? Ainda assim, agora mesmo, assim diz o Senhor: convertei-vos a mim com todo o vosso interior. Fazei isso com jejuns, com choro e lamentação, e retornai a mim de todo o coração. Rasgai o coração, não as vestes, diante do Senhor, e ao vosso Deus tornai, pois é compassivo em seu amor. Misericordioso, tardio em se irar, grande em benignidade, e do mal se arrepende, segundo sua bondade. Quem sabe se o Senhor não se voltará e se arrependerá, e uma bênção deixará. Então oferta de alimentos e libação podereis trazer para o Senhor vosso Deus, novamente oferecer. Tocai a trombeta em Sião, fazei-a ressoar. Santificai um jejum, começai a jejuar. Convocai uma assembleia, solene convocação, e que o chamado da trombeta se espalhe por Sião. Congregai o povo inteiro, santificai a congregação. Ajuntai anciãos, crianças e os que mamam na reunião. Sai o noivo de sua recâmara para se apresentar, e a noiva deixe o seu aposento para se congregar. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, clamando em sua dor. Poupa o teu povo do opróbrio e domínio das nações, para que não perguntem onde está seu Deus em provocações. Então o Senhor por sua terra demonstrou zelo, mostrando por ela seu cuidado e desvelo do seu povo. O Senhor teve compaixão e dele se compadeceu em sua aflição. O Senhor respondeu e ao seu povo deu esta afirmação: eis que trigo, mosto e azeite vos envio em provisão. Deles sereis fartos, plenamente vos sustentarei, e ao opróbrio entre os gentios nunca mais vos entregarei.
Para longe removerei o exército que veio do norte, e em terra seca e deserta o lançarei, selando sua sorte. Sua frente ao mar oriental e a retaguarda ocidental irão. Seu mau cheiro e sua podridão subirão, pois grandes coisas fez então. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, pois o Senhor fez grandes coisas e vem restaurar-te. Ergue a tua alegria por tudo quanto Ele realizou, e não temas, pois grandes coisas o Senhor operou. Não temais, animais do campo, não há mais o que temer, pois os pastos do deserto novamente hão de reverdecer. O arvoredo dará fruto, demonstrando força inteira, e também darão sua força a vide e a figueira. Filhos de Sião, no Senhor vosso Deus vos alegrai, e com grande regozijo diante dele celebrai. Em justa medida a chuva temporã ele dará, e temporã em Serôdia no primeiro mês enviará. As eiras de trigo se encherão, e de farta colheita se completarão. Os lagares por inteiro transbordarão, e mosto e azeite em abundância oferecerão. Os anos que o gafanhoto devorou eu vos restituirei, e o que locusta, pulgão e lagarta comerão, devolverei. Era o meu grande exército enviado contra vós, mas os anos consumidos serão restaurados para vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e o nome do Senhor vosso Deus louvareis, pois maravilhosamente para convosco Ele tem operado, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus de Israel. Sabereis que não há outro, e essa verdade permanecerá, e nunca mais o meu povo envergonhado ficará. Depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão por toda parte. Os vossos velhos terão sonhos ao descansar, e os vossos jovens terão visões para contemplar. Também sobre os servos meu espírito derramarei, e sobre as servas naqueles dias o enviarei. Sobre os servos e as servas meu espírito estará, e naqueles dias sobre eles se derramará. Mostrarei prodígios no céu e também na terra, sangue e fogo serão vistos sobre ela, e colunas de fumaça subirão diante do olhar, como prodígios que o Senhor fará manifestar. O sol em densas trevas então se converterá, e a lua em sangue também se transformará, antes que venha o grande dia do Senhor, o dia anunciado como terrível e causador de temor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor terá salvação, pois em Jerusalém, no monte Sião, haverá libertação. Assim
como o Senhor disse, alguns conseguirão escapar, e entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor chama. Naqueles dias e naquele tempo acontecerá que o cativeiro de Judá o Senhor removerá. Também Jerusalém verá restauração, quando Deus fizer cessar o tempo da prisão. Todas as nações reunirei no vale de Jeosafá, e ali o meu juízo contra elas se levantará. Por Israel, minha herança, que entre os povos espalharam, e por minha própria terra, que entre si repartiram. Sobre o meu povo lançaram sorte sem compaixão, e deram um menino por meretriz como pagamento. Então venderam uma menina por vinho para beber, e assim o meu povo entregaram em troca de prazer. Tiro e Sidom, regiões da Filístia, que tendes contra mim, é esta recompensa que preparastes assim. Se é desse modo que desejais a minha paga entregar, sobre vossa própria cabeça depressa farei voltar. Porque a minha prata e o meu ouro carregastes, e as minhas coisas desejáveis e formosas tomastes. Dentro dos vossos templos tudo isso colocastes, e os bens que me pertenciam para vós mesmos levastes. Os filhos de Judá e Jerusalém vendestes, e aos filhos dos gregos como escravos os cedestes. Para longe de suas terras os desejastes afastar, e de seus próprios termos os fizestes apartar. Do lugar onde os vendestes eu os levantarei, e para sua própria terra novamente os conduzirei. Sobre a vossa cabeça farei a paga retornar, e aquilo que fizestes sobre vós farei voltar. Vossos filhos e filhas entregarei à mão de Judá, e Judá aos sabeus os venderá. Para um povo muito distante eles irão, porque o Senhor assim fez sua declaração. Proclamai entre os gentios, preparai-vos para a guerra, suscitai os fortes e levantai-os pela terra. Cheguem-se e subam todos os homens de combate, que os guerreiros se apresentem para o embate. Das vossas enxadas forjai espadas para lutar, e das vossas foices lanças para guerrear. Que o fraco levante a voz em seu lugar e diga diante de todos: eu sou forte para avançar. Ajuntai-vos e vinde, gentios ao redor, e todos em um só lugar congregai-vos diante do Senhor. Ó Senhor, faz os teus fortes ali descer, e naquele mesmo lugar diante das nações aparecer. Suscitem-se os gentios e subam neste momento ao vale de Jeosafá, o lugar do julgamento, pois ali me assentarei como julgador, para julgar todos os gentios que estiverem ao redor.
lança e a foice, pois a seara amadureceu. Vinde e descei, porque o lagar já se encheu. Os vasos dos lagares transbordando estão, porque é grande a malícia daquela multidão. Multidões e multidões no vale da decisão. Ali se encontram reunidas em grande concentração, pois o dia do Senhor está perto de chegar, e no vale da decisão haverá de se manifestar. O sol e a lua escuros se tornarão, e as estrelas seu resplendor retirarão. Os grandes luminares deixarão de iluminar, e a luz das estrelas cessará de brilhar. De Sião o Senhor bramará, e de Jerusalém sua voz fará soar. Os céus e toda a terra tremerão ao escutar. Mas para o seu povo será refúgio e proteção, e para os filhos de Israel fortaleza e salvação. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus em Sião, pois habito no meu santo monte, minha habitação. Jerusalém será santa e assim permanecerá, e nenhum estranho novamente por ela passará. Naquele dia os montes destilarão mosto sem cessar, e os outeiros leite puro começarão a manar. Todos os rios de Judá se encherão de água, enfim, e da casa do Senhor uma fonte regará o vale de Sitim. O Egito em desolação se transformará, e Edom deserto assolado ficará, por causa da violência que contra Judá cometeram, e do sangue inocente que em sua terra derramaram. Mas Judá para sempre será habitada, e Jerusalém por todas as gerações preservada. De geração em geração ela permanecerá, e para sempre a terra de Judá se habitará. Purificarei o sangue que ainda não purifiquei, e aquilo que permanecia impuro eu purificarei, pois o Senhor em Sião habitará, e no seu santo monte sua presença estará.